A Lei do Triunfo. Autor: Napoleon Hill. Introdução do livro. Napoleon Hill inicia a Lei do Triunfo explicando que o livro é resultado de mais de 20 anos de pesquisa sobre o sucesso, baseando-se em entrevistas com centenas de líderes, empresários e figuras influentes, como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie. Seu objetivo é revelar os princípios que guiam pessoas bem-sucedidas e que podem ser aplicados por qualquer um que deseje alcançar grandes conquistas. Para Hill, o sucesso não é um acaso ou privilégio de poucos, mas sim o resultado de hábitos, atitudes e uma mentalidade correta, que podem ser desenvolvidos por qualquer pessoa disposta a seguir sua metodologia. O autor enfatiza que, ao longo do livro, apresentará 16 lições fundamentais que formam a base para o triunfo em qualquer área da vida. Ele destaca que esses princípios foram testados e comprovados por aqueles que alcançaram a riqueza e a prosperidade, e que sua aplicação prática pode transformar a vida de qualquer indivíduo. Hill também alerta que o caminho do sucesso exige esforço, dedicação e disciplina, e que o maior obstáculo para a realização pessoal e profissional não está nas circunstâncias externas, mas sim nas crenças limitantes e na falta de um propósito bem definido. A Lei do Triunfo não é apenas um manual de sucesso, mas um verdadeiro guia de desenvolvimento pessoal e profissional, oferecendo ferramentas para que o leitor saia da mediocridade e construa uma trajetória de realizações duradouras. Capítulo 1 – O Mastermind. Napoleon Hill inicia o livro apresentando o conceito de Mastermind, que ele define como uma aliança entre duas ou mais pessoas que se unem em perfeita harmonia para alcançar um objetivo comum. Ele argumenta que ninguém alcança grande sucesso sozinho e que as mentes em sintonia criam uma espécie de energia coletiva, multiplicando as ideias, a motivação e os recursos disponíveis. Esse princípio foi observado por Hill em diversas personalidades de sucesso que entrevistou, como Henry Ford e Thomas Edison, que sempre estavam cercados por pessoas talentosas e alinhadas com seus propósitos. Hill destaca que um grupo de mastermind deve ser cuidadosamente selecionado, pois a harmonia entre os participantes é essencial. Além disso, cada membro deve contribuir de alguma forma, seja com conhecimento, influência ou habilidades específicas. O poder do mastermind está na troca de ideias e no fortalecimento mútuo, ajudando cada integrante a superar obstáculos e alcançar resultados extraordinários. O autor enfatiza que esse conceito pode ser aplicado em qualquer área da vida, seja nos negócios, na política ou no desenvolvimento pessoal. Capítulo 2 – Um objetivo principal definido. Neste capítulo, Hill ensina que o primeiro passo para o sucesso é ter um objetivo principal bem definido. Ele argumenta que a maioria das pessoas falha porque não tem clareza sobre o que realmente deseja alcançar. Segundo o autor, um desejo vago leva a resultados vagos, enquanto um objetivo específico e bem planejado direciona a energia mental e as ações para sua concretização. Ele sugere que cada pessoa escreva seu objetivo principal em um papel e o leia diariamente, de preferência em voz alta, para reforçar sua determinação e manter o foco. Além disso, o objetivo deve ser acompanhado de um plano de ação claro e detalhado. Hill enfatiza que o comprometimento com esse propósito deve ser absoluto e que aqueles que persistem, mesmo diante dos obstáculos, são os que realmente alcançam o triunfo. Ele usa como exemplo empresários e líderes que, apesar das dificuldades iniciais, continuaram firmes em sua visão até conquistarem o que desejavam. Capítulo 3 – Confiança em si mesmo. Aqui, Hill destaca a confiança em si mesmo como um fator fundamental para alcançar qualquer meta. Ele explica que a dúvida e o medo são os maiores inimigos do sucesso, pois paralisam a ação e enfraquecem a determinação. O autor argumenta que a autoconfiança pode ser desenvolvida por meio da repetição de pensamentos positivos e da prática contínua de enfrentar desafios, independentemente do medo. Uma das técnicas que ele sugere para fortalecer a autoconfiança é a autossugestão, que consiste em afirmar repetidamente crenças positivas sobre si mesmo até que se tornem enraizadas no subconsciente. Hill reforça que muitas pessoas talentosas fracassam porque não acreditam em seu próprio potencial, enquanto outras, menos capacitadas, alcançam grandes feitos simplesmente porque confiam em si mesmas e agem com determinação. Ele incentiva o leitor a substituir pensamentos negativos por afirmações de poder e a cercar-se de pessoas que incentivem sua autoconfiança. Capítulo 4 – O hábito da economia. Neste capítulo, Hill apresenta a importância da economia e da gestão financeira para alcançar o triunfo.
Ele observa que muitas pessoas fracassam porque não sabem administrar seus recursos e vivem sempre à beira da falência, mesmo quando ganham grandes quantias. Segundo o autor, a habilidade de economizar e investir sabiamente é um dos pilares do sucesso financeiro e deve ser cultivada desde cedo. Ele ensina que economizar dinheiro não significa simplesmente guardar, mas sim usar os recursos com inteligência, investindo em oportunidades que gerem crescimento e estabilidade a longo prazo. Hill também alerta para os perigos do consumismo desenfreado e do endividamento excessivo, argumentando que aqueles que controlam seus gastos e acumulam capital têm maior liberdade para tomar decisões estratégicas e aproveitar as melhores oportunidades. A disciplina financeira, segundo ele, é um dos maiores diferenciais entre os ricos e os pobres. Capítulo 5. Iniciativa e liderança. A iniciativa e a liderança são qualidades indispensáveis para aqueles que desejam se destacar e conquistar o sucesso. Hill explica que a iniciativa é a capacidade de agir sem esperar que alguém dê ordens ou direcione os passos. Ele observa que muitas pessoas fracassam porque hesitam demais, têm medo de errar ou esperam que tudo esteja perfeito antes de agir. Além da iniciativa, o autor destaca a importância da liderança na construção de uma carreira de sucesso. Ele explica que um verdadeiro líder não é aquele que apenas comanda, mas sim aquele que inspira e orienta os outros pelo exemplo. Hill apresenta características essenciais de um bom líder, como coragem, disciplina, empatia e capacidade de tomar decisões assertivas. Ele reforça que todos podem desenvolver essas qualidades por meio da prática e do aprendizado contínuo, tornando-se referência em suas áreas de atuação. Capítulo 6. Imaginação. Utilizar a criatividade para inovar e resolver problemas. Napoleon Hill enfatiza a imaginação como uma ferramenta essencial para o sucesso, pois é através dela que surgem novas ideias, soluções inovadoras e estratégias eficazes. Ele explica que a imaginação pode ser dividida em duas formas: imaginação sintética, que reorganiza ideias já existentes para criar algo novo, e imaginação criativa, que permite gerar conceitos completamente originais. Segundo Hill, todas as grandes invenções, negócios revolucionários e avanços da humanidade surgiram da capacidade de visualizar algo que ainda não existia e transformá-lo em realidade. Para desenvolver a imaginação, Hill sugere que o leitor pratique a observação ativa do mundo ao seu redor, buscando identificar problemas que precisam de solução e oportunidades para inovar. Ele destaca que grandes empreendedores e líderes utilizam a imaginação não apenas para criar produtos ou serviços, mas também para resolver desafios e superar obstáculos. Além disso, ele alerta que a falta de imaginação pode levar à estagnação, tornando as pessoas incapazes de se adaptar às mudanças ou explorar novas possibilidades. Portanto, cultivar a criatividade é um dos pilares para quem deseja se destacar no caminho do triunfo. Capítulo 7. Entusiasmo. Manter uma atitude positiva e apaixonada em relação aos objetivos. O entusiasmo, segundo Hill, é uma força poderosa que impulsiona a ação e contagia as pessoas ao redor. Ele explica que a paixão genuína por um objetivo é o que diferencia os grandes realizadores daqueles que apenas desejam o sucesso sem tomar medidas concretas. O entusiasmo não apenas motiva quem o sente, mas também influencia outras pessoas, criando um ambiente positivo e favorável para o crescimento. Quando alguém está entusiasmado com sua visão, atrai aliados, oportunidades e até mesmo recursos que antes pareciam inacessíveis. Hill também destaca que o entusiasmo deve ser cultivado de maneira consciente, pois ele não é apenas um sentimento espontâneo, mas uma escolha. Ele sugere que os leitores pratiquem a autoafirmação positiva, cercando-se de pessoas inspiradoras e dedicando-se a atividades que alimentam sua energia e motivação. Além disso, ele alerta que a falta de entusiasmo leva à mediocridade e ao fracasso, pois sem paixão, os desafios se tornam intransponíveis e a vontade de persistir desaparece. Para alcançar o triunfo, é fundamental manter o fogo interior aceso e demonstrar entusiasmo genuíno em todas as ações. Capítulo 8. Autocontrole. Gerenciar as próprias emoções e impulsos. Neste capítulo, Napoleon Hill destaca que o autocontrole é um dos traços mais importantes de indivíduos bem-sucedidos. Ele afirma que a capacidade de gerenciar emoções, impulsos e reações é essencial para tomar decisões acertadas e evitar atitudes destrutivas. Pessoas que agem impulsivamente, sem considerar as consequências de seus atos, muitas vezes prejudicam a si mesmas e suas relações profissionais e pessoais.
O verdadeiro líder não se deixa levar por emoções negativas como raiva, medo ou ansiedade, mas sim mantém a serenidade para lidar com qualquer situação. Hill também aponta que o autocontrole está diretamente ligado à disciplina e ao planejamento. Ele sugere que o leitor desenvolva o hábito de refletir antes de agir, cultivando a paciência e a resiliência diante de desafios. Além disso, reforça a importância de não permitir que críticas ou dificuldades abalem a determinação rumo ao sucesso. Segundo Hill, aqueles que dominam o autocontrole conseguem canalizar suas energias para ações produtivas e se tornam mestres de seu próprio destino, em vez de vítimas das circunstâncias. Capítulo 9. O hábito de fazer mais do que a obrigação, ir além do esperado em todas as atividades. Napoleon Hill argumenta que uma das características mais marcantes das pessoas bem-sucedidas é o hábito de sempre entregar mais do que o esperado. Ele explica que essa atitude não apenas gera reconhecimento e respeito, mas também abre portas para novas oportunidades. O mundo recompensa aqueles que demonstram comprometimento, dedicação e esforço extra, pois são eles que fazem a diferença e se destacam da multidão. Esse princípio também se conecta com a ideia de servir aos outros antes de esperar recompensas, pois ao agregar valor, a prosperidade naturalmente retorna. Hill reforça que o hábito de superar expectativas deve ser aplicado em todas as áreas da vida, desde o ambiente profissional até as relações interpessoais. Ele sugere que o leitor adote uma mentalidade de excelência, sempre buscando maneiras de agregar mais valor em qualquer tarefa ou interação. Segundo ele, aqueles que fazem apenas o mínimo necessário permanecem na mediocridade, enquanto os que se esforçam para entregar mais do que o esperado criam um diferencial competitivo e constroem uma reputação de credibilidade e confiança. Esse hábito, quando cultivado de forma consistente, torna-se um fator determinante para o triunfo. Capítulo 10. Uma personalidade atraente. Desenvolver características pessoais que atraem e influenciam positivamente os outros. Napoleon Hill enfatiza que o sucesso não depende apenas de conhecimento e habilidades técnicas, mas também da capacidade de se relacionar bem com outras pessoas. Uma personalidade atraente é aquela que inspira confiança, respeito e admiração, tornando-se um fator essencial para influenciar e liderar. Hill sugere que características como cortesia, empatia, entusiasmo, autocontrole e uma comunicação clara são fundamentais para construir essa presença magnética. Ele explica que líderes e empreendedores bem-sucedidos sabem como causar boas impressões e estabelecer conexões genuínas. Além disso, Hill destaca que a personalidade atraente não é algo com que se nasce, mas sim um conjunto de hábitos e comportamentos que podem ser desenvolvidos. Ele recomenda que o leitor observe seus pontos fortes e fracos, buscando aprimorar a forma como interage com os outros. Praticar a escuta ativa, demonstrar interesse verdadeiro pelas pessoas e manter uma postura positiva são atitudes que ajudam a fortalecer essa característica. No mundo dos negócios e da vida pessoal, aqueles que cultivam uma personalidade envolvente e inspiradora conseguem abrir portas e conquistar aliados com mais facilidade. Capítulo 11. Pensar com exatidão. Tomar decisões baseadas em fatos e raciocínio lógico. Neste capítulo, Hill explica que a capacidade de pensar com exatidão é um dos diferenciais das pessoas bem-sucedidas. Ele destaca que a mente humana tende a ser influenciada por emoções, preconceitos e informações imprecisas, o que pode levar a decisões erradas. Para evitar isso, ele defende a importância de desenvolver um pensamento analítico e crítico, baseando-se sempre em fatos concretos antes de agir. O pensamento lógico e estruturado permite filtrar informações relevantes e identificar soluções eficazes para os desafios. Hill sugere que o leitor adote um método disciplinado para tomar decisões, separando opiniões de fatos e eliminando suposições infundadas. Ele também recomenda evitar a pressa ao julgar situações e sempre buscar evidências antes de formar conclusões. No mundo dos negócios, muitos fracassos ocorrem porque as pessoas tomam decisões impulsivas ou baseadas em emoções momentâneas. Aqueles que aprendem a pensar com precisão conseguem se destacar, pois tomam atitudes mais estratégicas e minimizam erros. Capítulo 12. Concentração. Focar a mente em objetivos específicos até que sejam alcançados. Napoleon Hill destaca que um dos grandes segredos do sucesso é a capacidade de concentração, ou seja, a habilidade de direcionar a atenção e os esforços para um único objetivo até que ele seja conquistado. Em um mundo cheio de distrações e demandas concorrentes,
Muitas pessoas acabam dispersando suas energias em múltiplas direções, sem realmente se aprofundar em nenhuma delas. Ele afirma que aqueles que conseguem manter o foco são os que alcançam resultados expressivos. Para desenvolver essa habilidade, Hill sugere que o leitor elimine tudo que não contribui para sua meta principal e estabeleça um plano claro de ação. Ele reforça que a concentração não se trata apenas de evitar distrações, mas também de aprender a priorizar aquilo que realmente importa. O autor lembra que todas as grandes conquistas da humanidade foram realizadas por indivíduos que se dedicaram com intensidade a uma única visão, ignorando obstáculos e mantendo-se firmes no caminho. A chave do sucesso, segundo Hill, está na disciplina de focar naquilo que se deseja até torná-lo realidade. Capítulo 13. Cooperação. Trabalhar harmoniosamente com os outros para atingir metas comuns. Neste capítulo, Hill explica que nenhuma grande realização é feita sozinha. Ele afirma que o sucesso verdadeiro depende da cooperação entre indivíduos que compartilham um objetivo comum. Seja nos negócios, na política ou na vida pessoal, aqueles que sabem trabalhar em equipe conseguem ir mais longe do que aqueles que tentam agir isoladamente. Ele apresenta a ideia de que a união de esforços e talentos cria um efeito multiplicador, tornando os desafios mais fáceis de superar e acelerando os resultados. Para cultivar a cooperação, Hill sugere que o leitor desenvolva habilidades como empatia, comunicação eficiente e respeito pelas diferenças. Ele destaca que líderes de sucesso sabem motivar suas equipes e criar um ambiente de colaboração, em vez de competição destrutiva. Além disso, ressalta a importância da Mastermind Alliance, conceito que defende a formação de grupos de pessoas com mentalidade semelhante, que se unem para compartilhar conhecimento, apoio e recursos. Aqueles que aprendem a cooperar efetivamente constroem relacionamentos sólidos e maximizam suas chances de alcançar o triunfo. Capítulo 14. Fracasso. Entender e aprender com os fracassos como parte do caminho para o sucesso. Napoleon Hill enfatiza que o fracasso não é o fim, mas sim uma etapa essencial no caminho para o sucesso. Ele argumenta que muitas pessoas desistem de seus sonhos porque encaram os obstáculos como sinais de que não são capazes. No entanto, os indivíduos verdadeiramente bem-sucedidos veem cada fracasso como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Segundo Hill, os erros fornecem lições valiosas que ajudam a refinar estratégias, fortalecer a determinação e aumentar a resiliência. O autor apresenta exemplos de grandes empreendedores e líderes que enfrentaram inúmeras dificuldades antes de alcançar o triunfo. Ele destaca que cada fracasso contém a semente do sucesso equivalente, ou seja, há sempre algo a ser aprendido e aproveitado em cada derrota temporária. Para Hill, a diferença entre os que vencem e os que fracassam permanentemente está na atitude diante das dificuldades. Ele incentiva o leitor a desenvolver uma mentalidade positiva e a ver os desafios como degraus para o êxito, em vez de barreiras intransponíveis. Capítulo 15. Tolerância. Praticar a mente aberta e a aceitação das diferenças. Neste capítulo, Hill aborda a importância da tolerância para o sucesso pessoal e profissional. Ele argumenta que pessoas de mente fechada limitam suas próprias oportunidades, pois se recusam a aceitar novas ideias, perspectivas ou formas de pensar. A intolerância pode levar ao isolamento, à perda de boas oportunidades de negócios e até a conflitos desnecessários. Segundo ele, a história está repleta de exemplos de líderes visionários que prosperaram porque souberam ouvir, aprender e respeitar diferentes pontos de vista. Para desenvolver a tolerância, Hill sugere que o leitor pratique a empatia e esteja aberto a experiências fora da sua zona de conforto. Ele ressalta que a capacidade de se relacionar com pessoas diversas e de diferentes culturas é uma vantagem competitiva no mundo moderno. Além disso, a tolerância fortalece o trabalho em equipe, pois permite que as pessoas colaborem sem deixar que preconceitos ou opiniões rígidas impeçam o progresso. Quem aprende a ser tolerante constrói relacionamentos mais saudáveis, desenvolve inteligência emocional e amplia suas possibilidades de sucesso. Capítulo 16. A regra de ouro. Aplicar o princípio ético de tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Hill finaliza seu livro com um princípio fundamental que serve como base para todas as outras leis do triunfo. A regra de ouro, que afirma que devemos tratar os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Ele explica que essa regra é uma das chaves para construir relacionamentos duradouros e para conquistar respeito e admiração. Segundo o autor, agir com integridade, honestidade e justiça não apenas traz benefícios morais,
mas também cria um ambiente de confiança e cooperação, elementos essenciais para o sucesso. Além disso, Hill argumenta que aqueles que seguem esse princípio criam uma reputação sólida e atraem pessoas que desejam ajudá-los em sua jornada. Ele ressalta que o sucesso não se trata apenas de conquistas materiais, mas também do impacto positivo que deixamos na vida das pessoas. Aplicar a regra de ouro significa agir com empatia, tomar decisões justas e nunca buscar o triunfo à custa dos outros. Dessa forma, é possível construir uma carreira e uma vida baseadas em princípios sólidos, garantindo um sucesso duradouro e significativo. Conclusão do livro. A Lei do Triunfo de Napoleão Hill é mais do que um manual para o sucesso. É um verdadeiro guia para desenvolver uma mentalidade vencedora e transformar sonhos em realidade. O autor enfatiza que a mentalidade certa é a chave para vencer os desafios e superar os obstáculos. A forma como uma pessoa lida com o fracasso, por exemplo, determina seu destino. Aqueles que encaram as dificuldades como oportunidades de aprendizado se fortalecem e avançam, enquanto os que se deixam desanimar pelo medo ou pela dúvida ficam estagnados. Em última análise, Hill nos lembra que o sucesso não é um evento isolado, mas sim um processo contínuo de evolução e autodesenvolvimento. A aplicação dos 16 princípios do triunfo permite que qualquer pessoa crie hábitos positivos, elimine crenças limitantes e construa uma trajetória de realizações autênticas. Mais do que enriquecer financeiramente, esse livro ensina a conquistar um propósito de vida, uma carreira de impacto e um legado duradouro, baseado em valores sólidos e crescimento constante. Se chegou até aqui e gostou deste resumo, se inscreva no canal e envie para seus amigos o resumo deste e outros preciosos livros. Não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. Até o próximo resumo.